Os Vikings estão por toda parte. Séries de sucesso, jogos de videogame, livros, filmes, redes sociais. Mas com toda essa popularidade, será que a imagem que temos desses guerreiros nórdicos é mesmo real? A verdade é que, junto com o interesse crescente, muitos mitos foram criados e espalhados como se fossem fatos. E hoje você vai descobrir que aquela figura do viking sujo, com elmo de chifres e machado gigante, pode estar mais perto da ficção do que da realidade. Nesse vídeo, vamos destruir 5 mitos que você provavelmente já ouviu por aí e que a história e a arqueologia acerca da Escandinávia medieval desmentem categoricamente. Número 1. Os elmos com chifres. A imagem mais comum que temos acerca de um guerreiro viking é um guerreiro bruto, sujo, com machado de 2 lâminas e elmos com chifres. No entanto, essa imagem não passa de um mito, não passa de uma ficção. Foi uma imagem construída muito posteriormente após a Idade Média. Esse estereótipo que eu falei para você, ele é amplamente utilizado em jogos de videogame, em filmes de ficção e até mesmo em fantasias de carnaval. Só que as escavações arqueológicas nunca identificaram, elas nunca encontraram um elmo escandinavo que possuía chifres. Muito pelo contrário, todos os elmos encontrados, eles tinham um certo padrão. Até os elmos encontrados em túmulos de guerreiro de elite seguiam não apenas uma linha padrão, como uma linha bem prática. Eles eram constituídos por ferro polido, sem nenhum enfeite exagerado, e com o objetivo de proteger a cabeça no campo de batalha. Os vikings valorizavam a sua eficiência. Um elmo com chifre seria não só inútil em combate, como até mesmo perigoso, já que facilitaria que o inimigo o agarrasse. A origem desse mito, dessa ficção dos vikings com elmos de chifres, ela tem a sua origem no século XIX, ou seja, muito depois da Idade Média, em um período onde havia o fenômeno que a gente conhecia, um fenômeno cultural que a gente conhecia na Europa, como romantismo. Esse romantismo ele foi caracterizado, dentre uma das suas muitas atribuições, em romancear a Idade Média. E esse romanceamento do período medieval, ele acabou caracterizando os povos nórdicos como sendo guerreiros bárbaros, que utilizavam machados de 2 lâminas e elmos com chifres. A ópera de Richard Wagner, por exemplo, O Anel dos Nibelungos, acabou sendo um vetor para a consolidação desse mito no imaginário das pessoas. Mas, na verdade, o elmo com chifres é uma ficção, é um mito que nunca existiu dentro da realidade viking. Mito número 2. O machado de 2 mãos com 2 lâminas. Outro símbolo que se popularizou na ficção é o tal machado de 2 mãos com 2 lâminas. Você já deve ter visto isso em filmes e jogos. Uma arma imensa, pesada, girando com força bruta nas mãos de um guerreiro colossal. Mas isso também nunca foi usado pelos vikings. As escavações arqueológicas também podem nos conceder dados interessantes acerca do tipo de armamento utilizado pelos escandinavos na Idade Média, e a sua prioridade era a mobilidade, ou seja, eles privilegiavam armamentos mais diretos e funcionais, como machados de 1 lâmina, espadas, lanças e escudos. Machados de 2 lâminas seriam pesados e prejudicariam muito a mobilidade dos exércitos. Além disso, a produção de machado de 2 lâminas iria demandar um investimento excessivo de metal. Então, isso daí seria muito disfuncional para a lógica, para a dinâmica da Escandinávia medieval. E o machado de 2 lâminas, assim como o elmo com chifres, também foi uma construção daquela dinâmica romântica do século XIX europeu. Mito número 3. Nós somos vikings. Como assim? Nós somos vikings é uma frase que pode soar épica em séries e filmes, mas ela, na verdade, esconde um equívoco enorme sobre a identidade. Os escandinavos da era viking nunca se chamavam de vikings. A palavra viking, ela nunca designou um povo ou uma etnia. Na verdade, alguns estudiosos de linguística consideram que a palavra viking ela pode ser polissêmica, ela pode significar diversas questões diferentes, mas nenhuma delas ligadas a povo, identidade ou nem etnia. A palavra viking, em algumas linguagens da Idade Média, ela significava, de acordo com alguns estudiosos, principalmente da linguística nórdica, ela significava um verbo. Ou seja, a pessoa ia a viking, ela participava de um empreendimento viking. Como assim? Viking significava pilhagem, saques, empreendimentos, campanhas militares de curto alcance em determinados territórios. Então, um indivíduo ou um grupo, eles iam a viking, eles iam saquear, iam pilhar, e nunca isso significava nenhum tipo de categorização étnica ou de um povo. É como se fosse uma profissão ou uma atividade, mas nunca ligado a uma questão de identidade. Ou seja, pessoas que dizem em séries ou filmes
filmes ou jogos Nós Somos Vikings estão, na verdade, utilizando uma generalização que nada tem a ver com a realidade dos nórdicos na Idade Média. Número 4. Vikings sujos, fedidos e sem higiene. Esse é um dos mitos mais persistentes e mais injustos. A ideia de que os vikings eram sujos, mal cheirosos e relaxados com a higiene é fruto de preconceitos antigos, muitas vezes alimentados por inimigos cristãos da época e perpetuados por séculos. Só que a arqueologia e as fontes históricas contam outra história. Diversos objetos ligados à higiene pessoal já foram encontrados em túmulos vikings. Pentes, raspadores de língua, pinças, navalhas, instrumentos de limpeza de unhas e até cotonetes rudimentares. Esses objetos não eram raros, eles eram comuns, o que indica que faziam parte do cotidiano desses povos. Além disso, algumas fontes cristãs medievais, como a Crônica de Oxfordshire do século XIII, relatam que os escandinavos que viviam na Inglaterra costumavam se lavar uma vez por semana, um costume que até era mal visto pelos ingleses, que os acusavam de excesso de vaidade. Um viajante árabe, Ibn Fadlan, que encontrou povos escandinavos no leste europeu no século X, também descreveu práticas de higiene corporal e o uso de tatuagens, indicando cuidado com o corpo e estética por parte dos escandinavos. E se isso tudo ainda não bastasse, análises odontológicas em esqueletos vikings mostram evidências de lixamento estético nos dentes. Isso revela não apenas uma cultura de higiene, mas também de identidade visual e de status. Número 5. Uma religião bem definida. Quando pensamos em mitologia nórdica, a primeira coisa que nos vem à cabeça são as narrativas míticas de alguns deuses, como Thor, Odin, Loki, Freya. Só que, na verdade, a Escandinávia medieval não tinha apenas um único sistema religioso. Essa religião nórdica, ela na verdade era difusa, extremamente variada e muito vinculada a questões locais, a localismos, a regionalismos. Então a gente não tinha uma religião muito bem definida na Escandinávia medieval entre essas populações vikings. Tanto que vai ter um autor brasileiro que é um dos principais escandinavistas do Brasil, chamado Johnny Langer. Ele vai escrever um livro chamado As Religiões Nórdicas da Era Viking, religiões no plural, porque você tinha diferentes concepções religiosas na própria Escandinávia medieval. Em determinadas localidades, um ou dois deuses eram cultuados e até mais. Em alguma outra localidade, certos deuses não eram cultuados, mas na verdade, algumas outras divindades mais raras eram cultuadas. Então você tinha um caráter muito difuso dessa religião nórdica. Isso daí é uma característica muito inerente aos politeísmos antigos, tanto da antiguidade como dos nórdicos da Idade Média. Então, essa ideia de uma religião bem definida, bem estruturada, na verdade, nunca aconteceu. Você tinha regiões onde certos deuses poderiam até ser acreditados, mas eles não eram cultuados, e assim por diante. Havia uma variação muito evidente dentro desses sistemas religiosos nórdicos. E o mais interessante é que essa pluralidade continuou mesmo após o processo de cristianização. Em várias regiões, os símbolos e rituais pagãos foram incorporados ao cristianismo. Na região de Danelau, na Inglaterra, que foi ocupada pelos escandinavos, um pictograma descoberto mostra claramente essa fusão. O Ragnarok, o fim do mundo nórdico, foi mesclado com imagens do apocalipse cristão. E antes da gente finalizar aqui, eu tenho um mito extra para falar para você sobre as mulheres guerreiras vikings. Será que elas realmente existiram ou elas foram um mito? Em relação a esse tema, eu fiz um vídeo específico para você tentar entender como eram as mulheres na era viking, se elas realmente empunhavam armas ou não. Eu vou deixar esse vídeo nesse card aqui, na tela final e na descrição para você conferir quando acabar, tranquilo? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.